O futebol, ele abraça certas horas e certos momentos. E essa é a hora do Vasco. Hoje à tarde tive a oportunidade de ver todos os programas esportivos e até fico com um pouco de dó quando o Vasco é sempre o último a ser comentado, independente, claro, com destaque quando ele vem à tona, mas o que o Vasco faz hoje no Campeonato Brasileiro é algo que deveria abrir os programas esportivos. E a gente vai falar sobre isso. E, acima de tudo, a gente vai falar sobre algo que me parece muito importante, porque muito torcedor preocupou-se ontem. Porque tem um trauma. Será que a gente vai ter time? Será que a gente vai continuar com esse grupo? Será que a gente vai perder esses caras? A gente vai trazer um panorama completo desse elenco do Vasco, que é um elenco que, até a final do ano, está garantido. E será que para 2026 está garantido também? Qual é o trabalho do Admar Lopes, o português, o homem que virou o jogo, que conseguiu fazer uma grande janela, respaldado pela direção do Vasco, pelo presidente Pedrinho, e traz a gente essa grande esperança. A gente vai falar muito sobre isso, e eu vou contar com o Sérgio Quinde, com o Jean Faísca, e com um convidado muito especial, que ontem me brindou com uma mensagem logo no pós-jogo, assim começou o pós-jogo, o vascaíno, ex-capitão do Vasco, querido Anderson Conceição, que vai bater um papo com a gente sobre esse time, sobre esse momento do Vasco. Conto que, Conceição, obrigado aí pela presença. Resenha vai ser monstro, acho que esse lourinho aqui do seu lado. O Jean é resenha. Jean é lourinho. Agora a gente tá brigando, porque eu fiz conta pra gente brigar lá em cima, mas chegou a nossa hora, a gente tá brigando por isso. Conceição, obrigado aí pela presença. Resenha vai ser monstro, acho que esse lourinho aqui do seu lado. O Jean é resenha. Jean é resenha demais. Jean Faísca é uma resenha enorme. Conceição, tudo bem, meu amigo? Flávio, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar falando do Vasco, principalmente agora numa fase boa. E vai ser um prazer bater essa resenha com vocês aqui hoje. Jean Faísca, que história é essa de que você é essa resenha toda também, pô? Explica aí, porra. Até o Conceição sabe que tu é resenha, porra. Fala, Jean. Mais ou menos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Flávio. Boa noite, toda a audiência. O Anderson Conceição, Flávio Dias, ele faz parte da minha história no Atenção Vascaínos. Aliás, ele faz parte das coberturas do Atenção Vascaínos dos jogos do Vasco fora de casa. Eu não lembro de um outro jogador que a gente conseguiu ouvir, mesmo que brevemente, na concentração. O Flávio, por exemplo, andou 2023 por esse Brasil afora, não conseguiu ouvir ninguém, né, Flávio? Nem um jogador. Ninguém. E o Anderson lá em 22, em Criciúma, na Série B, a gente combinou com o Greg. O Anderson, que quando o Vasco foi contratar, Anderson, o Flávio perguntou assim pra mim: Jean, tu deve conhecer bem ele. Eu disse: por quê, Flávio? Pô, ele jogou no Joinville aí, que eu falo de Joinville, né? Ele jogou no Joinville, campeão brasileiro em 14. Disse: ai, Flávio, aqui ele não jogou muito, não. Aqui o negócio encaixou, era Guti, era Guiar, né? Eram os dois jogadores que encaixou. O Maria veio fechado com eles aí, teve poucas oportunidades, mas enfim. Obrigado, Flávio, pela participação hoje aí, quando tem convidado ilustre. Tamo junto. Agora, eu abri hoje aqui falando e quero levantar essa pergunta para vocês, porque apesar de ano que vem, estar fazendo 40 anos de vida na área esportiva, como jornalista, eu não consigo ter explicação quando dá liga no futebol. Não consigo entender como dá liga, sabe? Porque a liga ela acontece, Conceição, Jean e Sérgio, do nada. Claro que tem uma conjunção de coisas. Eu citei aqui 2011, foi uma coisa assim também. O Vasco estava lá, o Paulo César Guzmão tinha sido demitido, veio o Ricardo Gomes, o Vasco estava num momento ruim, devendo todo mundo. Aí trouxe lá o Alexandre, trouxe o Diego Souza, me juntou alguma coisinha. E eu me lembro também de 96 para 97. O Vasco fez um campeonato brasileiro ruim em 97 pra caramba, 95 e 96 foi ruim, 95 também não foi muito bom. Tinha sido tricampeão carioca, mas aí perdeu um monte de gente. Aí trouxe lá o Mauro Galvão, trouxe o Evair, trouxe o Valber, montou ali uma espinha dorsal, aí botou o Felipe, botou o Pedrinho, tinha Juninho já remanescente de 95, e porra, deu liga, cara. E eu não consigo entender, vocês têm uma explicação quando dá liga, porque pra mim, esse time do Vasco deu liga. Deu liga depois que vieram o Cuesta, Robert Renan, o Barros entrou no meio de campo, o Andrés começou a jogar, sabe? O Ryan, que tá aí como jogador em efervescência, não vinha jogando essa bola toda e de repente estoura. O Paulo Henrique foi para a seleção brasileira, cara. Você vê como é que é o futebol, cara. Vocês têm explicação? E vocês concordam que o Vasco deu liga ou ainda vai dar mais liga? Como é que dá liga no futebol, Conceição? Cara, eu acredito que o Vasco transformou confiança em resultado. Ele conseguiu fazer essa junção aí de confiança, e dessa confiança ele conseguiu ter resultado. Isso aí é maravilhoso para o futebol, para o jogador, para a equipe, para o clube, porque quando você consegue
ter o resultado do seu trabalho. E hoje, quando você vê um jogo do Vasco, você vê uma equipe, um jogo do time compacto, disciplinado, competitivo. E essa junção que o Vasco tem hoje se transforma em confiança e vem tendo esses resultados. Então, acredito que a confiança que o Vasco está tendo hoje ela vem se transformando em resultado, e isso está muito bacana, está muito bom. A gente espera que dure por muito tempo. Porque eu fico pensando assim, a gente está falando aqui dos zagueiros, Jean. O Cuesta e o Robert Renan não tem nada a ver um com o outro, cara. Um fala espanhol, até brincou outro dia o Fernando Diniz, que ele parece um senhor. Parece, mas tem 26 anos, mas parece um veterano. E o outro é um moleque, cara. Eu tava vendo hoje foto, catando foto, aí vi a foto do gol do Ryan contra o Fluminense. Ele tá lá atrás, fazendo dancinha com o Ryan. É um molecote, cara, de 21 anos, que não tem nada a ver um com o outro, sabe? Um é da bagunça, o outro é todo sério. Você vê nas vestimentas. E os dois parece que jogam juntos, sei lá, cara, há 10 anos. Como é que se explica isso, Jean? É a linguagem da bola mesmo? Um olha pro outro? Porque eu não acredito que o Cuesta diga, Renan, não faça isso. Não tem nem como, cara. Não dá nem pra conversar, velho. E aí, Jean? Eu acho que aí é qualidade, Flávio. É a história do Tite, jogador de qualidade comprovada. O Cuesta vem se mostrando o porquê ele é um jogador de seleção colombiana. E olha que da contratação dele aqui, só para pontuar pro Anderson Conceição, tinha 2 jogadores que o Vasco estava na disputa aí. Era pelo Cuesta e pelo Natan. O Natan do Galo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E eu, à época, por desconhecer o Cuesta, eu falei aqui nesse microfone, olha, se a caneta estivesse na minha mão, eu ia de Natan. Tá jogando no México, ritmo de jogo, já jogou a Liga Brasileira, porque o Cuesta jogou a Liga Belga, ok, mas na Turquia fez meia dúzia de jogos em 6 meses. Então, por desconhecimento do futebol dele, não vou ser hipócrita de falar que eu acompanho a Liga Turca, eu cheguei e disse, olha, eu prefiro o Natan. E, por enquanto, ele vem jogando de uma maneira absurda, um zagueiro que tem técnica, um zagueiro que tem velocidade, que sabe fazer cobertura, sabe, os movimentos deles, ele te passa uma tranquilidade de um veterano, como bem disse o Fernando Diniz, assim. A movimentação dele é limpa. Você não fica com aquele medo, vai perder o freio, vai chegar junto, vai fazer um... Não. É tudo, parece que assim, dentro de uma medida. E o Robert Renan, eu brinquei antes dele chegar no Vasco, esse já foi diferente, esse eu torcia muito para ele chegar, porque o DVD do Robert Renan é um DVD de meia, não é um DVD de zagueiro. Tem caneta, tem meia-lua, tem saída driblando por dentro. Eu até acho, em algum momento a gente vai ter oportunidade de perguntar isso pro Robert Renan, eu acho que ele tem muito futsal na vida dele, porque o que ele trabalha com a bola embaixo da chuteira, para cá, para lá, puxando. Então, assim, eu acho que, Flávio, é qualidade dos dois. A qualidade dos dois que encaixou e 2 jogadores da primeira prateleira. Agora, essa questão de personalidades diferentes, que é claro, você acaba criando uma amizade, né? Você cria uma amizade. Ontem tem uma foto do grupo do Vasco ontem, depois do jogo, e você vê nitidamente que tem um grupo ali, que são jogadores que frequentam mais as próprias casas. Você vê ontem, por exemplo, a esposa do Piton e a esposa do Nuno Moreira foram juntas a Bragança Paulista. As 2 mulheres pegaram avião, foram para lá ver o jogo, no meio da arquibancada. Quer dizer, deu liga. As mulheres se conheceram. Eu me lembro bem de um depoimento da querida Elza Lopes, esposa do querido Antônio Lopes, que ela fazia um negócio que depois foi copiado pela Camille, esposa do Roger Machado, quando virou treinador. Ela fazia meio que um chá com as esposas, juntava todas as mulheres para conversar, porque às vezes tinha uma mulher de um jogador que veio do interior, o cara tava meio ali, sabe, ela tava meio assim, e ela ali, naquele papo, ela descobria coisas que ela brincava, ela falava para mim, na hora que eu deitava com o Toninho, preciso conversar sério com você, ela dava o mapa da mina para ele, ó, a esposa do Anderson Conceição não tá feliz, porra, a mulher do Jean Faísca, do centroavante, disse que a outra, e ali ela descobria um monte de coisa. Então há uma liga que a gente vê nitidamente no elenco, é o Coutinho que faz uma festa, vai todo mundo na casa do Coutinho. É o Alex Teixeira que tá para sair do Vasco. A gente até brincou, falei, não, eles foram para um resort. Não, era a casa do Alex Teixeira lá em Angra, foi todo mundo. Sabe, é o aniversário do Piton que vai todo mundo. O Verrete é argentino, vai todo mundo, os gringos argentinos e os brasileiros também. Né? Você vê o Andrés Gomes hoje, faz uma postagem e o Coutinho mete assim, nosso Colômbia tá demais, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, mas também com esse maestro. Pô, o cara tá 2 meses no Vasco. E eu acho que isso, cara, mostra que é um comprometimento. Você vê essa foto, cara? Essa foto, pra mim, é emblemática. São 3 jogadores da antiga do Vasco, Jardim, Piton e Verrete, né? O Paulo Henrique chegou 1 ano depois e o André chegou agora, né? Então você vê que é um time que tem essa liga, os caras são amigos. E isso, Sérgio, antes de eu te acionar, eu queria ouvir o Conceição. Amizade no futebol, cara, você gostar do seu parceiro, você não precisa ser irmão do cara, né?
Romário e Edmundo não se davam em 2000, jogaram para burro. Mas é fundamental para dar certo, não é não, Conceição? Com certeza, até para o ambiente de trabalho. Facilita muito para o dia a dia essa construção dessa parceria, de você entender que o seu companheiro chega para treinar, para jogar. E isso facilita muito nos jogos e no dia a dia. E eu acredito que isso tem muito também o dedo do Diniz, né, mano? Em querer unir o grupo, que eles se sintam em casa, principalmente lá no Vasco, tem pessoas dentro do clube mesmo que faz esse trabalho, que faz esse esforço para que os jogadores que chegam consiga se enturmar, consiga estar mais adaptado para que o treinador consiga tirar o máximo dele. E a gente sabe o tanto que o Diniz exige do jogador, então para ele conseguir extrair o máximo do jogador, os outros que já estão ali há mais tempo na casa também ajuda demais, o Léo Jardim, o Verratti, o Paulinho, o Piton, o Coutinho também, os caras são muito parceiros, são muito unidos. Eu acredito que essa faz uma diferença tremenda na vida do jogador, principalmente quando você chega de outro país. E uma coisa, assim, que me chama muito a atenção também, e o Conceição sabe disso, porque eu vou falar o nome de algumas figuras aqui, e uma foi muito representativa ontem, Sérgio, citada pelo Verratti, que é o querido Biro, que é um moleque que eu vi de fralda no Vasco, sabe? Hoje é um homem formado. E isso me chamou muito a atenção para quem não viu a entrevista do Fernando Diniz ao Romário. E o Diniz, gente, é recente no Vasco. E o Diniz falou uma coisa pro Romário assim, dentro do Vasco, os caras que trabalham aqui dentro, os caras são apaixonados por esse clube, porque eles estão aqui há muito tempo. E ele citou o nome do Cláudio, que é um cara que já trabalhou no Botafogo, mas é do Vasco, ali de dentro. O próprio Daniel Félix, que muita gente dá porrada, mas é um cara de lá de dentro. Você tem o Biro, sabe? Você tem gente da rouparia, gente que tá ali. E essa galera é fundamental, cara. Esse povo reza por você, esse povo chora por você, esse povo engraxa a sua chuteira, esse povo sai até na porrada. Você lembra quando o Biro até foi suspenso, entrou em campo lá, brigou junto com seguranças e saiu no pau? E isso, cara, é muito importante, Sérgio. Jean e Anderson, você precisa ter amizade, cara. Você precisa ter companheirismo nisso. Você precisa reconhecer. Tá aí, ó. Os caras vivem trocando mensagem o tempo todo. Quando é uma coisa positiva, é uma sacanagem, uma brincadeira. E essa galera dos bastidores, né, Sérgio? Você até que tá mais diretamente nos jogos, você convive ali nas coletivas e tudo mais. Essa galera que é a galera que ganha menos, né? É uma galera que também fica ali ávida por um bicho, por uma premiação. É muito legal a gente ver isso. Eu sei porque eu vivi isso com o Severino Pandolé, com o Gato, com essa galera toda que já não está mais entre nós, esse pessoal que era fantástico, Pai Santana, tanta gente dos bastidores e que vivia o Vasco e que amava o Vasco. Precisa ter isso, né? O trabalho rende quando você tem esse tipo de gente do seu lado, né, Sérgio? O Vasco da Gama ontem em Bragança Paulista conseguiu mais 3 pontos, 3-0, 2 do Verratti, que não marcava havia 8 partidas, substituiu o Rayan à altura, porque o Rayan tá bem demais. Aliás, Tetra, o Vasco em geral tá bem demais, jogando por música. Assim, tem que estar empolgado, né? São 4 vitórias consecutivas, fez o Vasco subir. O Vasco hoje consolidado numa primeira divisão. Poxa, assim, acho que é isso. Vai falar que o Vasco estava correndo risco há um tempo atrás, pelo desempenho, pelas cobranças, pela crise que estava no Vasco, pelos problemas fora de campo também, né? Com todas as dificuldades que o Pedrinho, o presidente, tinha lá no Vasco da Gama. Muita gente falava disso. A gente falava que antes daquela rodada que pegaria Flamengo, teria compromisso dificílimo, Palmeiras. Se o Vasco tem resultados ruins, podia estar para chegar nesse momento brigando para não cair. O Vasco surpreende, o trabalho do Fernando Diniz aparece, o time joga bem. Aí a gente fala muito do destaque do Rayan, que realmente é a revelação aí do Vasco e do campeonato. É um jogador diferente, a ponto do Fernando Diniz falar que ele já tem que estar no radar da seleção brasileira. Mas tem outros jogadores jogando bem também. E o Verratti aí mostra um cara de grupo, né? Porque poderia ficar bicudo, chateado, porque está fora do time, muito tempo sem fazer gol, mas quando entra, né, justamente aí com a revelação não estando jogando, ele entra e resolve, faz 2 gols. Jogada aí do Paulo Henrique, que também é um dos destaques da equipe, o lateral direito que chegou à seleção brasileira. É uma força ofensiva, o Vasco tem jogadores que subiram de produção. O Fernando Diniz deu uma arrumada na parte defensiva, que era um terror que o torcedor do Vasco da Gama cobrava muito, né, do sistema defensivo do Vasco. Deu uma melhorada, o time se equilibrou mais e ganhou confiança.
é tudo, né? A confiança é tudo. Consegue ganhar o clássico contra o Fluminense, vai a Bragança. A fase é ruim do Bragantino. Lembra que a gente falou no programa? Acho que o Bragantino para baixo, todo mundo tá brigando para não cair. E o Bragantino perde agora o seu treinador, é mandado embora, tá numa situação complicada. E o Vasco fez a sua parte, e muito bem, né? O torcedor do Vasco está empolgado, está satisfeito, e é pegar essa confiança para essa reta final. Muita oscilação na frente da tabela, o Vasco já sonha assim. Um G8, a pessoa se vira o G8? Se vira G8, o Vasco tá na briga para a Libertadores. Mas pode até pensar num G6 sim, ainda. Eu também acho. Ainda mais se mantiver essa produção dos últimos 10 jogos, Oswaldo Pascoal, Zé Elias. O Vasco, aliás, no retorno, tá ali fazendo uma das melhores campanhas ao lado de Palmeiras e Mirassol. Nos últimos 10 jogos, coloca na tela aí, por favor, Fabrício. Olha só que espetacular, Zé. São 7 vitórias, 2 empates e somente uma derrota, um aproveitamento de quase 77%. O time fez 22 gols e sofreu só 12. O Renan e o Cuesta lá atrás também resolveram a parada, hein? Eu ia falar justamente Robert, Renan e Cuesta. Mas eu ia falar justamente sobre isso, né? Sobre a zaga, né? O Cuesta, baita jogador, hein? Jogador firme, seguro, zagueirão mesmo, né? O Robert Renan, e o Robert com a bola no Renan pé. é o cara com a bola no pé. Eu lembro que até falei que tinha tudo para ele, pelo estilo de jogo, né, do Fernando Diniz, que ele cairia como uma luva e que o Fernando Diniz teria que controlá-lo muitas vezes porque ele é um cara abusado nesse sentido, porque tecnicamente ele é bom, ele é um jogador que sai, gosta de sair pro jogo e tal. Mas acho que a questão foi a confiança, na medida que o time foi se ajustando, foi se conhecendo ali, entrosando dentro do movimento daquilo que o Fernando Diniz gosta de que seja feito em campo. Você tem uma zaga que te dá segurança. Eu acho que, assim, nada disso poderia acontecer sem a presença do Felipe Coutinho. A subida do Felipe Coutinho pro Vasco foi fundamental também. Porque nos momentos difíceis, assim, o jogo está difícil. O Coutinho vai lá, pega a bola, toca de um lado, toca do outro, domina o jogo. Às vezes ele não está conseguindo receber a bola, ele vai lá atrás, ele distribui o jogo. É fundamental você ter um cara que sirva de referência nos momentos difíceis. E quando precisa definir o jogo, o Rayan está sempre ali. Rayan, nos últimos jogos, nos últimos jogos não, eu acho que, eu não sei se existe outro aí, mas eu acho que ele pode estar aí na luta aí da revelação do campeonato, eu não sei se funciona ou não, como bola de prata, não sei, porque assim, o que ele vem jogando, esse menino, é impressionante, está jogando demais, embora não tenha jogado ontem, sim, mas ele, peça fundamental desse Vasco. Mesmo nos momentos difíceis, quando o Vasco tinha uma vitória ou arrancava um empate, ele era o cara que decidiu o jogo pro Vasco. De repente, Oswaldo Pascoal, o Vasco tem um monte de jogador bom, né? Porque não é assim, quando perde não é tudo ruim, né? E quando ganha não é tudo maravilhoso. Também tem defeitos quando você ganha, né? Você tem que observar isso. Mas eu acho que a arrancada, o Vasco arranca na hora certa. E o Bragantino cai na hora errada. Sim. O Bragantino pós-Copa do Mundo de Clubes. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e hoje trazendo esse vídeo aí com esse recorte das notícias do Flávio Dia do canal Atenção Vascaíno e também do pessoal da ESPN, falando do momento do Vasco, que está numa crescente muito boa e o Vasco tem tudo para conseguir beliscar uma vaga na Libertadores do ano que vem e também poder ser campeão da Copa do Brasil. Está na semifinal, tem grandes chances, então pode chegar sim e ser campeão desse ano de 2025. Então vamos torcer bastante para que o Gigante da Colina consiga esse título e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para não ficar por fora de nenhum vídeo que colocarmos aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto e fui!